Ministra Macaé Evaristo, muito obrigado por estar conosco aqui neste novo projeto da 98 News. Um bom dia para a senhora. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos os ouvintes da 98. Ministra, quero começar a nossa conversa perguntando à senhora sobre algumas questões que estão mais candentes no dia a dia. A primeira delas sobre a situação de repatriados e o acompanhamento do como o Ministério tem feito isso. A gente viu, primeiramente, quando o presidente americano Donald Trump assumiu, que havia um grau de tensionamento muito grande, especialmente com o retorno dos brasileiros ao país, dadas as condições novas que o governo americano queria fazer. Como é que está a situação para este momento? Essa tensão diminuiu? A relação entre o governo americano e brasileiro para isso também já foi minimamente apaziguada? Bem, Guilherme, essa situação dos repatriados ela é uma situação bastante grave do ponto de vista dos direitos humanos, porque muitas dessas pessoas elas já tinham muito tempo nos Estados Unidos. A gente tem caso de casal com filho nascido nos Estados Unidos. E do ponto de vista dos direitos humanos, a gente tem uma preocupação muito grande com a unificação das famílias em caso de deportação, como eles estão fazendo. Às vezes vem o pai, a mãe fica para trás. Então, nós estamos tentando todo o tempo, com base em muito diálogo, incidir sobre essas questões para melhorar a condição com que essas pessoas estão sendo devolvidas ao país. Aquele primeiro episódio, ele foi um episódio que marcou muito pelas péssimas condições de traslado das pessoas. Desde então, nós estamos com um processo de acompanhamento. Foi uma determinação do presidente Lula, inclusive o consulado, né, do Brasil tem, na medida do possível, tentado acompanhar essa situação desde que as pessoas saem dos Estados Unidos. O que ocorre é que, pela legislação americana, a pessoa que é imigrante legal, né, todo o processo de julgamento dos trâmites ele não se dá na justiça comum, como a gente compreende. Quando um brasileiro ele comete alguma infração, algum crime nos Estados Unidos, que vai para a justiça comum, isso é imediatamente notificado ao consulado brasileiro. No caso da imigração, não, um judiciário, eu vou dizer assim, à parte, essa não é a melhor expressão, mas acho que todo mundo compreende, e a gente não consegue, do ponto de vista da nossa equipe, do Ministério das Relações Exteriores, ter esse acompanhamento detalhado de caso a caso. Então, uma das questões que o presidente Lula demandou, né, foi que o Ministério das Relações Exteriores criasse uma agenda de trabalho continuada com os órgãos nos Estados Unidos e que nós fizéssemos esse acolhimento quando essas pessoas chegam no Brasil. Que a gente tem trabalhado, esses voos eles têm chegado inicialmente, a primeira parada em Fortaleza, e de Fortaleza nós direcionamos as pessoas para as diferentes regiões do país. No caso, Minas Gerais, né, ela se reveste de importância porque pelo menos 50% dessas pessoas que estão sendo deportadas, né, e no nosso caso a gente chama de repatriados, são do nosso estado, né, de diferentes regiões do estado, mas com uma concentração grande, né, do município de Governador Valadares e naquela região do Mucuri. Além disso, nós estamos vendo que tem uma prevalência de pessoas do estado de Rondônia e depois é um pouco na mesma proporção em diferentes estados do país. É importante a gente destacar também o perfil dessas pessoas, né? É um número significativo de homens, a faixa etária prioritária é entre 18 e 39 anos, a maioria, né? Grupos de familiares, nesse momento, tem diminuído bastante, porque nós temos insistido bastante nessa pauta de garantir que as pessoas não venham separadas,
mas de vez em quando ainda acontece. E o que nós temos que fazer é um acompanhamento permanente da situação dessas pessoas, e quando elas chegam aqui, a gente tem trabalhado para garantir que elas consigam chegar até suas casas, terem uma referência para efeitos de acesso à justiça, porque tem casos variados, pessoas que ficaram com patrimônio para trás, que deixou familiar para trás. Então, a gente precisa garantir acesso à justiça para essas pessoas, minimamente uma orientação, e a gente tem feito isso com a Defensoria Pública da União, que tem se colocado também como parceira nessa ação. E nós estamos agora no momento que nós estamos fechando um acordo de cooperação com a OIM, que vai atuar conosco, que é uma organização da ONU que tem bastante experiência nessa ação de trabalho com deportação, com imigração, para trabalhar conosco, especificamente nessa ação de acolhimento dessa população que tem chegado aí de volta ao nosso estado. Ministra, bom dia para a senhora. Júlio Vieira, quem fala por aqui. Gostaria de falar sobre as pessoas em situação de rua no país, porque temos um decreto de janeiro de 23 que traz a Diretoria de Promoção de Direitos Humanos, que é ligada ao Ministério, fazendo esse trabalho de elaboração de planos, programas e projetos relacionados à política nacional para as pessoas em situação de rua. Aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas, melhor dizendo, Belo Horizonte tem um cenário mais crítico por ser a capital, é uma terra, digamos assim, de oportunidades, e há estudos, inclusive da própria Universidade Federal de Minas, que mostram que grande parte dessa população é de pessoas que vêm, por exemplo, de regiões mais carentes aqui do estado, como o Vale do Jequitinhonha. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essas ações para as pessoas em situação de rua, não só no Brasil, mas o que o Ministério tem feito para lidar com essa situação aqui em Minas também, especificamente Belo Horizonte. Vamos retomar aqui a nossa conversa, porque o Júlio Vieira estava fazendo uma pergunta à senhora a respeito de população de rua e que tipo de programa é possível ter na junção com a Prefeitura de Belo Horizonte e com Minas Gerais para vermos uma melhoria neste quadro que hoje tem deixado muita gente aflita com as pessoas nesta situação. Bom, eu acompanhei aí como vereadora, bem de perto, a situação da população de rua em Belo Horizonte, e o Ministério dos Direitos Humanos, nós temos um plano, que é o Plano Ruas Visíveis, para estruturar políticas para a população em situação de rua. Nossa primeira agenda, que é muito importante, se chama Moradia Primeiro. Moradia Primeiro, porque o mais eficiente, né, no trato com a população em situação de rua é que as pessoas, imediatamente, quando a pessoa se colocasse em situação de rua, a gente deveria, no menor tempo possível, garantir e conseguir que essa pessoa pudesse ir para uma residência, porque quanto mais tempo ela vai ficando nessa situação, mais chance ela tem de estar num estado continuado, porque vão se agravando, né, os problemas que a levaram até essa situação. Mas hoje a gente tem a agenda do Moradia Primeiro. O Moradia Primeiro ele está ligado ao programa Minha Casa Minha Vida, e 3% das moradias financiadas pelo governo federal do programa Minha Casa Minha Vida destina-se à população em situação de rua. Então, essa é uma medida bem estruturante para atuar nessa questão da população em situação de rua. Se a gente conseguir garantir que as pessoas saiam da situação de rua para o Bolsa Moradia, que é um programa que a Prefeitura de Belo Horizonte tem, e do Bolsa Moradia para uma moradia, né, dessa pessoa, que a gente vai fazer por meio do Minha Casa Minha Vida, eu acho que a gente atua numa condição bem importante para essas pessoas. A gente tem aquelas medidas emergenciais, que o Ministério também tem atuado, e temos aí com Belo Horizonte já uma parceria estabelecida para organizarmos o ponto de apoio à população em situação de rua, que é um ponto para que essas pessoas tenham acesso a banho,
a higienização, a possibilidade de lavar suas roupas, lavanderia. Então, esse ponto de apoio de rua, ele se associa a uma ação também que é de apoio a essas pessoas. Então, vai ter uma equipe, que é uma equipe de acolhimento, composta por profissionais de serviço social, de psicologia, que articula outros equipamentos que a gente tem na cidade. No caso, o CRAS, a política da saúde, né, que é o consultório de rua. Então, nós temos ações do Ministério dos Direitos Humanos, mas que se articulam com outras ações de outros ministérios, como o Ministério da Saúde, que é bem importante, essa política de consultório de rua, e a política também de acolhimento dessas pessoas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Um outro programa que dialoga com essa política da população em situação de rua são as cozinhas solidárias, né? Elas são muito importantes porque a gente ainda tem pessoas em situação que estão passando fome. Então, ter a cozinha solidária, e a gente tem cozinhas solidárias sendo financiadas para Belo Horizonte, é também uma agenda importante que dialoga com essa política. Sim. Ministra, do ponto de vista... Oi. Queria lhe perguntar sobre uma questão, só para aproveitar aqui o nosso tempo, para tratar de um outro assunto também, ministra. Desculpe interrompê-la nesta questão. Hoje é o último dia do prazo da entrega do imposto de renda para muita gente. E eu queria mencionar um programa específico que o Ministério tem para destinação de parte do imposto de renda a alguns fundos que beneficiam crianças e adolescentes e pessoas idosas. Para que a senhora pudesse dizer um pouco como é que isso funciona, ministra, para termos uma noção, inclusive para quem tem ainda algum prazo para fazer isso no dia de hoje, se quiser adotar uma medida que pode, de alguma maneira, ajudar a financiar melhores condições de vida para crianças, adolescentes e idosos. A gente trabalha, né? A gente fala que é a declaração do bem. Pessoas físicas podem destinar até 6% dos seus impostos, sendo 3% para o fundo da criança e do adolescente e 3% para o fundo dos direitos da pessoa idosa, tanto municipal quanto distrital, estadual ou nacional. E as pessoas jurídicas, elas podem doar até 1% do seu imposto de renda devido para esses fundos. Esses fundos eles são importantes porque eles vão financiar políticas públicas para crianças e adolescentes e para idosos. Algumas que as pessoas conhecem, mas não sabem muito bem de onde é que vêm os recursos. Então, a gente tem, por exemplo, aí mesmo em Belo Horizonte, no estado, em vários municípios do estado de Minas Gerais, programa de acolhimento para criança no pós-escola, programas como as instituições de longa permanência, que acolhem idosos em situação de extrema vulnerabilidade. Então, parte do recurso para essas ações vem dessas doações que a gente fala declaração do bem, que é uma forma também solidária de você investir o seu imposto de renda, direcionando para ações dentro do seu próprio município. Ministra, no início da semana, durante a abertura de um evento em Salvador, a senhora trouxe falas fortes envolvendo o ambiente das redes sociais e até mesmo citou, né, casos de racismo envolvendo a senhora, uma ministra negra, nas próprias redes sociais. Eu quero até abrir aspas para uma fala que foi muito forte. Recebo muitos xingamentos todos os dias de pessoas dizendo que é terrível olhar para mim por eu ser uma mulher negra, até ofensas relativas ao meu corpo, ao meu cabelo, ao meu jeito sorridente. E nesse discurso, a senhora falou muito sobre a necessidade de construir um debate sólido sobre a regulamentação das redes sociais e também relações raciais aqui no país. Quando a senhora fala sobre essa construção de um debate, para essa regulamentação, qual é o caminho para essa construção? Bom, nós temos atuado em várias áreas, tá? Tanto do ponto de vista do executivo, por meio dos nossos conselhos, por exemplo, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente aprovou uma resolução falando sobre a infância no ambiente digital e trazendo algumas orientações para os órgãos que acompanham direitos de crianças e adolescentes. São muitos temas que a gente tem para dizer, desde
Quando que deve ser o acesso? Quando que uma criança deve ter acesso, por exemplo, a ter o seu próprio smartphone? Qual que é a idade adequada para a gente deixar um celular na mão de uma criança? Quando a gente está falando de regulação das redes, das plataformas digitais, é porque nós estamos vivendo um fenômeno que o ódio, eu vou dizer, a cultura do ódio, grupos criminosos de pedofilia, de aliciamento de crianças e adolescentes se aproveitam da não regulamentação das redes, da impossibilidade de identificar os CPFs e os vários CNPJs dessas pessoas para que elas tenham a devida punição. Eu tenho insistido muito, né, que o que vale do ponto de vista da legislação no nosso ambiente físico, ele vale também no ambiente digital. Muitas vezes as pessoas acham que, por exemplo, né, ações que desrespeitam criança e adolescente, se ela acontece na internet, ela deixa de ser crime. Assim como falas racistas, falas machistas. E hoje, gente, é muito importante as pessoas tomarem consciência que isso não é uma ação de um indivíduo ingênuo, que não está sabendo exatamente o que faz. Tem grupos criminosos aliciando adolescentes para fazer coisas que muitas vezes suas famílias jamais imaginariam que o filho seria capaz de fazer. E ele não sabe, porque muitas vezes isso se dá no lugar mais recôndito, que é escondido dentro do quarto, por trás de uma tela. Então, as pessoas elas não têm nenhum problema de proferir palavras racistas, misóginas, incentivar a violência contra a mulher. Tem grupos hoje que organizam adolescentes para dizer como que ele deve machucar e ferir uma garota, uma adolescente, que incentiva adolescentes à automutilação. Então, quando eu falo que nós precisamos fazer um debate sólido, é que a gente precisa abrir o olho do conjunto da população, é preciso uma ação efetiva dos órgãos de governo, e a gente tem trabalhado nisso, com ações articuladas, com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a Polícia Federal, para coibir, para prender essas redes, mas é importante também que a gente trabalhe com uma maior regulação e regulamentação. E, para isso, nós precisamos do legislativo. Então, no Congresso Nacional, a deputada federal Maria do Rosário conseguiu as assinaturas suficientes para estabelecer uma CPI do ambiente digital. A gente não sabe se efetivamente será instalada uma CPI, mas nós estamos trabalhando e apoiando essa iniciativa para que minimamente se estruture um grupo de trabalho e para que o Congresso Nacional se debruce sobre essa agenda, porque nós não podemos deixar, gente, essa onda. E olha bem, tem grupos que eles se organizam de maneira transnacional. É preciso a gente compreender que a plataforma está aqui, mas muitas vezes a sede da plataforma não está no Brasil. Né? E por isso mas precisa está atuando fortemente e dilapidando, vou dizer, fazendo um esgarçamento das relações humanas nos mais diferentes lugares, porque tem alcançado municípios do interior de Minas com questões, por exemplo, que as pessoas nunca nem passaria pela cabeça. E é por Quem isso que enfrenta isso no dia a dia? Famílias, professores, conselheiros tutelares, que estão vendo o que estão acontecendo, estão falando, pedindo ajuda, pedindo socorro, e a gente precisa trabalhar para que isso aconteça. Ministra de Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, muito obrigado por estar conosco aqui na 98 News. Esperamos que a senhora volte para trazer, claro, sempre outros assuntos importantes por Minas Gerais. Obrigado por estar conosco. Até uma próxima, ministra. Bom dia, obrigada. Um prazer falar com vocês.